E aí, povinhos quase lá, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, espero que estejam passando bem por essa pandemia. Espero que seus familiares estejam bem. Com certeza, né, estamos debaixo da mão do nosso Senhor. É motivo de alegria, da gente regozijar, da gente se alegrar no Senhor. É mais um passo que a gente vai dar, né? Mais um quadrimestre, mais uma revista, né? Nós vamos estudar aqui os Mensageiros de Deus, tá? Espero que você já esteja com a revista aí. Se não tiverem, por favor, falem com o professor, falem com o tio Rafa, para que vocês tenham a revista e possam fazer os exercícios acompanhando as lições, não é mesmo? Então vamos, antes de começar, eu gostaria que nós orássemos. Eu queria que nós orássemos agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma lição, né? Apesar de não podermos ainda estarmos juntos, né? Nós fizemos a nossa live, foi bem bacana, é bem provável que façamos outras até retornarmos. E, bom, temos muitos motivos para agradecer ao Senhor, né? Para o Senhor permitir estarmos aqui, de estarmos com saúde, podemos estudar a palavra dele, podemos divulgar a palavra dele, seja em redes sociais, seja na nossa família, seja quando falamos com nossos amigos pelo celular. A gente pode falar da palavra de Deus sem que tenhamos ameaças físicas, né, até então. Diferente de outros irmãos nossos que moram em outros lugares, né, que não têm essa oportunidade sem sofrerem o risco de danos materiais, até físicos e até com a própria vida, não é? Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Então vamos. Pai, obrigado, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, pedimos que o Senhor abençoe essa lição, Pai. Tenha misericórdia de nós, fale aos nossos corações, que possamos aprender mais do Senhor nesta manhã. E que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Abençoe cada família aqui que está representada pelos alunos que assistiram a esse vídeo. Abençoe a minha família. Com certeza buscando a resposta do Senhor para as nossas dificuldades, para as nossas aflições, seremos abençoados, ó Pai. Que a Tua Palavra nos promete isso, que temos tudo que precisamos para viver uma vida que Te agrada. Obrigado, Deus, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, amém, né? Vamos prosseguir, né, para a nossa lição. Hoje nós vamos estudar a lição 1, né? Vamos falar de um mensageiro corajoso. Vamos falar de Elias, né? Um mensageiro corajoso. Mas antes de nós entrarmos na lição propriamente dita, gostaria de só relembrar, né, um pouco a história de Israel, né? Voltar um pouquinho, só para a gente se localizar aqui, né, onde nós vamos estar. É importante que a gente relembre isso, né, que tenhamos em mente, né, o contexto. Nós vamos estudar a palavra de Deus. Então vamos lembrar, né, o chamado de Abraão, né? Deus chamou Abraão, disse a Abraão que dele faria um povo, uma grande nação, né? E esse povo ele ficou escravo no Egito, cresceu muito no Egito, cresceu muito. Esse povo saiu do Egito, né? Moisés resgatou esse povo foi para a terra, entrou na terra prometida, né? Através de Josué. Veio o período dos juízes, né? Lembramos de Débora, lembramos de Sansão, lembramos de Gideão, alguns dos juízes que ajudaram, né? Serviram a Deus nesse período, né? Trazendo o povo de volta à adoração genuína. Esse povo escolheu um rei, né? Contrariando a vontade do Senhor, escolheram Saul. Saul reinou, depois veio Davi, começou a dinastia de Davi. Depois de Davi veio Salomão, lembra de Salomão, o rei mais sábio. E depois de Salomão, né, houve a divisão do reino. Vocês lembram, né, de Roboão e Jeroboão.
né? Roboão, filho de Salomão, deu ouvidos aos seus conselheiros jovens, né, seus amigos, e ofereceu um jugo mais pesado ao povo do que seu pai. Esse povo se revoltou e Jeroboão foi, né, o líder dessa revolta. Então o reino se dividiu, o reino do norte e o reino do sul, que ficou com Judá. O reino do norte reinado por Jeroboão, o reino do sul reinado por Roboão. E aí sucedeu uma série de reis, né? Sucederam-se, né? Nós vamos falar de um período muito complicado do Reino do Norte, né? Onde era um período de muita idolatria, né? Jeroboão, quando leva quando vai reinar no norte, para que o povo não descesse a Jerusalém para adorar ao Senhor, ele construiu 2 bezerros. Isso está em 1 Reis capítulo 12, se vocês quiserem olhar lá. Ele constrói 2 bezerros de ouro e diz ao povo, né? Ele coloca em Siquém e diz: aqui está o Deus que tirou vocês do Egito. Lembra de Arão, quando o povo estava saindo do Egito e ele constrói o bezerro de ouro, atendendo ao pedido do povo? O nosso coração é um lugar, né? É uma fábrica de ídolos. Se eu não me engano, quem diz isso é C.S. Lewis. Eu vou ver direitinho isso, mas nosso coração é uma fábrica de ídolos. E quando nós damos ouvidos ao nosso coração pecaminoso, tendente a pecar, tendencioso ao pecado, à rebelião, a gente tem uma grande chance de criar ídolos. E para que Jeroboão não perdesse né, a liderança, né, para que ele temendo, né, que o povo voltando a Jerusalém se deixasse reinar, né, por Roboão, ele construiu ídolos para o povo. Ele pecou contra o Senhor. E é interessante que se nós formos lendo toda a sucessão de Jeroboão, todos os reis que vieram após ele, a palavra de Deus diz o seguinte, né? E esse rei seguiu nos caminhos de Jeroboão e fez o que era contrário à vontade do Senhor. Então Jeroboão virou um sinônimo, né? Um modelo de rebeldia, né? De alguém que queria, acima de tudo, o poder, e para isso levou o povo à idolatria, né? Ao culto sincrético, né? Um sincretismo religioso. O Senhor era adorado, né? Existiam ali os cultos, né, a Deus, mas começou a existir o culto a outros deuses também. Então foi um período de muita idolatria, né, em Israel. E a gente chega nesse período do rei Acabe. E aí, antes de falar de rei Acabe, eu gostaria de falar um pouquinho do pai dele, que chamou-se Onri. Está lá em 1 Reis capítulo 16, 21. Ele, né, seu pai, ele estabeleceu Samaria como capital do Reino do Norte. Então ele comprou aquela terra e ele deu o nome de Samaria, para que Samaria se tornasse o que Jerusalém era, né, como a capital do sul. Então o rei do Reino do Sul era o rei de Jerusalém, né? Você referenciava ao rei de Jerusalém. A capital se tornava o reinado, né, digamos assim. E Samaria se tornou o reinado do norte. Então o rei que reinava no norte reinava em Samaria, né? Então era o rei de Samaria, né? O reino de Samaria. E aí Onri, né, organiza essa estrutura, né, governamental, ele que durou até após o reinado do filho de Acabe, né, de seu filho Acabe, porque ele tornou-se uma dinastia, né, dinastia de Onri. Tanto que em algumas escavações, né, na Síria, um rei chamado Tiglat-Pileser, se eu não me engano, Tiglat-Pileser,
Pileser III da Síria, ele referiu-se a Israel como uma casa de honra, nos seus escritos lá, isso 150 anos depois. Então, ocorreu uma dinastia, isso para que o nome de Jeroboão fosse esquecido. Deus fala através de um profeta que o nome de Jeroboão seria tirado de Israel. Porque Deus não levantou Jeroboão para que Jeroboão pecasse como pecou, mas para que ele levasse o povo a adorar a Deus. A adorar a Deus. Esse era o desejo de Deus. Esse era o desejo de Deus para todos aqueles líderes. O rei e o sacerdote, eles são levantados para que sejam representantes de Deus e que levem o povo a adorar a Deus, a fazer a vontade de Deus. E aí vem Acabe. Acabe, filho de Onri. Onri, ele faz uma aliança, com Tiro e Sidom, com o rei de Tiro e Sidom, e para que essa aliança, que é uma aliança, para que ele tivesse mais poder e influência, ele faz um acordo com o rei, que é vizinho, para que ele tenha essa influência política, uma questão política, obviamente. Ele está fazendo um acordo para que ele tenha essa influência e ele não perca o reinado dele. Para que ele tenha apoio militar quando precisar, para que ele tenha apoio político quando precisar. Então ele faz isso. E como que ele sela isso? Ele casa o filho dele com uma estrangeira, chamada Jezabel. E Acabe se torna um rei muito mau, um rei idólatra. E a Bíblia fala que Onri foi pior do que todos os reis que sucederam a ele, andou nos caminhos de Jeroboão. E a Bíblia vai dizer de Acabe que ele foi pior do que todos os anteriores. Então, percebe-se que é um ciclo de piora, de idolatria, de fazer o mal. Uma coisa vai puxando a outra, um abismo vai chamando o outro. E isso aconteceu no Reino do Norte. Então, Acabe é um reino muito mau, um reino idólatra. Ele, por influência da esposa Jezabel, ele constrói um templo a Baal e ele oficializa esse culto em Israel, o culto no Reino do Norte a Baal. Então ele casou e Jezabel traz o culto a essa divindade, que era uma divindade ali do povo de Tiro e Sidom, daquela região, e esse culto se torna oficial. Então o povo do norte, que já vinha num período de idolatria, se tornou ainda mais idólatra, oficializou, a ponto de Deus dizer para ele, em 1 Reis, capítulo 16, 33, que Acabe provocou a ira do Senhor mais do que qualquer rei antes, por conta dessa introdução desse culto, dessa cultura, dessa cultura dentro do povo de Israel, dentro do Reino do Norte. Então, nesse período onde o rei deveria ser o representante divino, onde ele deveria levar o povo a adorar a Deus, na verdade ele está fazendo o povo pecar como nunca pecou antes. Deus levanta um profeta chamado Elias. E é interessante porque o que demonstra esse sincretismo religioso que havia em Israel, ele dá nome aos seus dois filhos, ele e Acabe, o primeiro chama-se Acasias, que significa que o Senhor segura, e o segundo chama-se Jorão, que é o Senhor é exaltado. Então perceba-se que há uma influência religiosa dos tempos em que o povo seguia Deus, e há um culto a uma divindade. E essa divindade chamada Baal, ela tinha ela foi colocada a ela o poder, digamos, de influenciar as colheitas, influenciar o tempo, a chuva, que influenciava as colheitas. Então, se tivesse chuva, você teria uma colheita abundante. E Baal torna-se isso dentro de Israel, que agregou ao seu culto religioso a cultura dos povos ao seu redor, que foi uma ordem totalmente proibida por Deus lá atrás. Quando Deus manda, quando Deus coloca o seu povo dentro da terra, ele começa, antes de colocar, ele diz: não façam ídolos, não tornem-se um com os outros povos, vocês vão me esquecer, vocês vão adorar outros deuses, como se outros deuses existissem, mas vão adorar ídolos feitos por mãos.
Então vocês vão esquecer dos mandamentos do Senhor. E Deus diz em Levítico, lá, diz, se vocês me obedecerem, se vocês fizerem o que eu quero, eu vou mandar chuva, vocês vão ter colheita. E eles se esquecem que é o Senhor que manda e vão atrás de uma divindade. Esquecem a palavra do Senhor. Veja o perigo que nós podemos cair se nós nos deixarmos levar por influência fora da palavra de Deus, que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Percebam o perigo. O que um líder pode fazer, né? O que um líder mal intencionado, um falso profeta, né? Um falso líder, um pastor que é na verdade um lobo, né? Vestido de pastor ali. Percebam o perigo que nós podemos correr. Um povo idólatra, liderado por um rei idólatra e uma rainha pior ainda, uma feiticeira. E aí, nesse contexto, Deus levanta Elias. Né? E aí nós podemos ver que Elias, o significado do nome dele é o Senhor é meu Deus. Então isso, e aí Elias, né? Cujo nome significa o Senhor é meu Deus. Então mesmo ele foi enviado por Deus para que ele enviasse uma mensagem de arrependimento. Então percebam que no período onde há muita idolatria, Deus levanta um profeta para trazer uma mensagem de arrependimento. A misericórdia de Deus, a graça de Deus. Então os profetas eles foram levantados por Deus para trazer a palavra de Deus, a vontade do Senhor para aquele povo se arrependesse de seus pecados. E ele confronta diretamente o rei, porque ele diz o seguinte, quando ele vai dizer, logo no início do capítulo 17, o Deus a quem eu sirvo, a quem estou de pé, né? Literalmente está falando. Então o rei ele deve ter se sentido ofendido, porque ele espera que os seus súditos digam que servem a ele, mas ele diz, não, eu sirvo a meu Deus, eu estou de pé diante de Deus. Você não está representando Deus. Eu não sirvo a você. Então ele foi rebelde contra o rei, mas porque o rei não estava fazendo a vontade de Deus. Então o rei deve ter ficado furioso com ele. Então ele diz, e Deus enviou uma mensagem para ele, dizendo, Deus manda uma mensagem, né, dizendo que não vai chover, não vai chover durante 3 anos, né? E não deve ter sido fácil para eles entregar aquela mensagem, né? O rei poderia culpá-lo e até matá-lo, mas o profeta foi obediente a Deus e fez o que ele mandou. E nós também temos uma mensagem difícil para dizer às pessoas. A mensagem que a gente tem que dizer às pessoas é que todos somos pecadores. Muitas pessoas não aceitam isso. Muitas pessoas se acham justas porque se comparam a criminosos, se comparam a pessoas que na cabeça dela fazem mal e fazem mal de fato, e elas se acham boas. Não mereço inferno. Por que eu teria inferno? Não, eu mereço o céu, mereço estar na presença de Deus. Mas porque não são confrontadas com a palavra de Deus, e a gente tem que dizer, Romanos capítulo 3 diz isso, Efésios capítulo 2 diz isso, que estavam mortos nossos delitos e pecados. Romanos capítulo 3 diz que todos pecaram, todos estão distantes da glória de Deus. Então são mensagens que a gente tem que viver e a gente tem que passar, a gente tem que falar isso. Né? Não são mensagens fáceis, a gente é confrontado. Né? Precisamos dizer que precisamos se arrepender dos seus pecados, reconhecer que Jesus é o nosso único Salvador. E aí você confronta muitas vezes estruturas religiosas, né? Pessoas que se apegam ali àquela coisa familiar religiosa, né? E adoram um ídolo, adoram uma religião, um líder, né? Um sistema religioso. E quando você fala que Jesus é o único caminho, você confronta isso. Uma mensagem dura, mas necessária, porque é essa mensagem que salvou a mim e salvou a você, se você está em Cristo Jesus. Mas é uma mensagem dura, e é uma mensagem que nós temos que passar também, nós temos que proclamar, né? Fomos chamados para isso. Então devemos ser mensageiros fiéis, como Elias foi, fiéis a Deus, fiéis ao Senhor. E aí, né? E aí Deus fala para ele sair dali, né? Deus fala para ele entregar a mensagem e sair. E foram 3 anos sem chuva, 3 anos que o povo ficou sem receber a palavra do Senhor, porque o profeta representava isso, não tinha um outro profeta.
Tinham profetas de Baal. Então eles traziam a mensagem que estava no coração deles dizendo que era a mensagem de Baal. Baal dizendo, não, vai chover, eu vou mandar chuva e tal. 3 anos sem chuva, 3 anos sem colheita, o povo passando fome, seca. E o povo não se arrependeu. O povo não se arrependeu. Até que Deus manda se encontrar com o rei, depois de 3 anos de seca. Deus mandou que Elias voltasse a Acabe levando outra mensagem. Né? Acabe era um procurado. Acabe era um procurado do reino, ele era um desertor do reino. Mas ele foi à presença do Senhor. E ele disse o seguinte, ele pediu uma reunião com todo o povo e 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. E aí aquela história que vocês já devem conhecer, né? De ele confrontar os profetas de Baal, mandaram fazer um altar de pedra, colocar ali, oferecer um sacrifício de um bezerro, e disse para que eles orassem, falou, orem, façam o seu culto, para que Baal mande fogo, para que queime aquele sacrifício. E depois Elias ia fazer o mesmo. E eles ficaram, diz a Bíblia, fazendo orações a manhã toda. E não tiveram resposta, como não tiveram resposta durante 3 anos. 3 anos sem resposta, sem chuva. O Deus da chuva, que era Baal, o Deus da colheita, não mandou a colheita. Fizeram sacrifícios, provavelmente mataram crianças, mataram pessoas, mataram bichos, para uma estátua, seguindo uma religião morta, como muitos fazem hoje. Matam seus filhos no altar do emprego, matam suas esposas no altar da idolatria do dinheiro, da idolatria da prostituição, da idolatria do sexo ilícito. Fazem isso hoje. Matam suas famílias em altares. Por uma religião morta, por um Deus morto que é o que seu coração produz. Um Deus que não pode salvar ninguém. Que pode oferecer algum tipo de prazer aqui, mas que depois acaba. E acaba em morte. E a mensagem que a gente passa é essa, que o verdadeiro Deus é o que manda fogo do céu, é o que queima o nosso coração e nos faz arrependidos dos nossos pecados. E é o que Elias vai fazer. Ele deixa que os profetas de Baal façam suas orações, nada acontece. E aí ele cava um buraco ao redor do altar, mandou que derramasse ali 12 vasilhas de água, botasse bastante água, jogasse água em cima da oferta do bezerro morto. Depois de tudo preparado, Elias faz uma oração simples. E no mesmo instante cai fogo do céu, e queimou tudo, secando toda a água. Aí o povo se ajoelha e se arrepende, e reconhece, e se arrepende, e aí Elias manda prender os profetas e manda matar os profetas de Baal. E o povo de Israel se volta para Deus. E aí sim, depois desse período, aparece uma pequena nuvem e a chuva volta. E Deus restabelece as coisas. Depois o povo vai pecar de novo. O povo vai pecar de novo. Mas é importante que sejamos fiéis à mensagem. Né? Sejamos fiéis porque somente o Senhor é Deus e é o nosso desafio. De falar de Jesus. De falar que Jesus é o nosso Salvador e que essa mensagem é mais importante do que tudo. E aí eu gostaria que vocês gravassem um versículo, Atos 3,19, diz o seguinte: portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. É o discurso de Pedro, onde se converteram 3.000 pessoas. Essa mensagem que a gente tem que passar. Arrependam-se e se convertam ao Senhor Jesus. Se convertam ao Evangelho. A palavra que salva, a palavra que dá vida, é o culto ao Senhor Jesus, o Filho de Deus. Essa é a mensagem. E esse é o nosso desafio. Se apossar da palavra de Deus na mensagem e passar isso à frente. Então, nessa semana, estudem a Bíblia, procurem falar da mensagem de Deus para algum amigo, orem por isso. Senhor, coloca um amigo na minha vida, um colega, alguém que está precisando, um familiar, que eu vou falar de Jesus, eu vou trazer uma palavra de esperança. Nesse momento de pandemia, nesse momento as pessoas estão com medo da morte, não sabem para onde vão. A palavra do Senhor revigora a alma. Salmo 19, capítulo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a nossa alma. Confiem nisso, confiem em Deus.
Façam o que agrada ao Senhor e Ele se agradará de vocês. Amém? Então tenham uma ótima semana. Deus os abençoe. Façam as lições, façam os devocionais. Coloquem no comentário o que vocês acharam aí. Compartilhem o vídeo, né? E até a próxima. Tchau, tchau.